No Rio de Janeiro, o ex-secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, disse que a situação das contas públicas torna 2025 um ano difícil para a economia brasileira. O Rodrigo Viga acompanhou e agora tem todos os detalhes. O atual governo enfrenta uma perda de credibilidade fiscal que está comprometendo indicadores econômicos. A avaliação é do ex-secretário do Tesouro Nacional e agora economista-chefe do BTG Pactual, Mansueto Almeida. Segundo ele, nitidamente, há uma perda de credibilidade do governo em controlar contas, gastos e despesas. E isso é percebido pelo mercado, analistas, especialistas e pela sociedade de uma maneira geral. Ele lembrou que a dívida do Brasil em relação ao PIB deve ter encerrado o ano de 2024 na casa dos 77%. Antes, era na casa dos 70% e vai completar o governo Lula no fim de 2026 em 84%. O problema, segundo Mansueto Almeida, é que o mercado não tem um sinal, uma indicação de quando haverá o declínio dessa curva, uma quebra de paradigma. Não há um horizonte de quando o governo vai começar a iniciar o processo de redução desse endividamento público mais elevado. E aí é que mora o perigo, porque isso acaba afetando a credibilidade fiscal do governo e respingando em variáveis macroeconômicas. Para 2025 e 2026, Mansueto Almeida espera um crescimento bem menor da economia brasileira, no máximo de 2%. Então você tem um conjunto de medidas que o Brasil adotou nos últimos anos que nos levou a um cenário de crescimento, que nos ajudou na recuperação da pandemia e no crescimento econômico tão vigoroso pós-pandemia. Dito isso, a gente tem um problema hoje? Tem. A gente tem um problema que está machucando muito a economia, que vai nos levar a um ano difícil. E que problema é esse? O fiscal. Para Mansueto Almeida, existe no governo quase que um voo solo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, junto com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, em mostrar para o mercado que existe sim um compromisso de reduzir os gastos, contas e despesas. No entanto, isso, na avaliação de Mansueto, não encontra eco no Congresso, no governo como um todo e na base governista. O ministro da Fazenda sempre tenta dar uma sinalização positiva. Olha, o ajuste fiscal, nós vamos ser responsáveis. Se precisar de medidas adicionais, nós tomaremos. Agora, de fato, tem que mostrar, né? Tem que mostrar assim, olha, o que o governo vai fazer e o Congresso, para que a gente possa olhar para frente e ver que em algum momento a dívida pública desacelera e ela para de crescer. Então essa mensagem está faltando. Mansueto Almeida esteve na sede da Associação Comercial do Rio de Janeiro, fazendo uma palestra cujo tema era Tendências Econômicas para o Brasil, uma responsabilidade de todos. Do Rio, Rodrigo Viga. Hora de análise aqui no Jornal da Manhã. Nós vamos ouvir o Acácio Miranda e também o Sérgio Zagarino. Acácio, a gente já falou um pouco sobre isso, dessa questão da confiança, ficou muito latente na semana passada, né? Nós tivemos aquela questão que envolvia o Pix. O ministro foi às redes sociais, gravou sua mensagem, o presidente também, a Receita Federal falou na segunda, teve que falar na quinta-feira e houve o recuo. E aí foi colocada a culpa na oposição, em fake news, mas de fato demonstrou aí uma perda de confiança naquilo que o governo falou e as pessoas não acreditaram. Nessa semana, de novo, agora intervenção nos alimentos. Aí voltou toda aquela cena do fiscal do Sarney, tabelamento de preços, tentativa do governo controlar justamente a questão do livre comércio. E essa, como colocou bem ali o Viga também, o Mansueto, o Haddad se esforça e recebe críticas do próprio PT. Então fica difícil. Esse ruído na comunicação amplia as dificuldades para o governo no momento que ele tenta se esforçar para dizer que ele vai cortar gasto, sabendo que ele está gastando muito mesmo. Marcelão, nós dissemos, inclusive no programa de hoje, que a grande dificuldade do governo é econômica, seguida pela dificuldade na comunicação. E o principal fator para que existam todas essas dificuldades econômicas é o déficit fiscal. O governo gasta muito e tem dificuldade prática em estabelecer medidas para cortar estes gastos. O ministro Haddad tem sido quase que um algodão
entre cristais, porque ele tem um diálogo muito fluido com o mercado, com a Faria Lima, e ele tenta, de alguma forma, inserir o governo federal neste diálogo, aproximar as duas partes. E a única forma de aproximação são os bons dados econômicos, repito, como decorrência destes cortes nos gastos. Mas uma parcela considerável do governo, eu diria que a maioria do governo, é contra esses cortes. Então, nós, de uma forma ou de outra, infelizmente, conviveremos nos próximos anos com essa disputa Haddad, resto do governo, com esta pressão mercado, governo federal. O problema é até quando a nossa economia aguentará? Até quando nós aguentaremos esses índices econômicos que não nos são favoráveis, especialmente aqueles relacionados à inflação e aos juros? O Brasil vem sangrando, e principalmente o bolso do brasileiro. Tudo reflexo da ausência de austeridade fiscal do governo federal. Estão tentando dizer que Fernando Haddad está comprometido com o corte de gastos em dissonância dos demais membros do governo ou até mesmo integrantes do PT. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que o governo federal não quer reduzir gastos. Esse discurso é apenas para inglês ver, para tentar controlar o mercado, que já está totalmente insatisfeito, e isso reflete, obviamente, na alta do dólar e na queda de poder econômico do brasileiro em efeito cascata. O que nós poderíamos sugerir ao governo federal é não gastar em torno de 50 a 60 bilhões de reais com emendas parlamentares, 18 bilhões de reais com lei Rouanet, não dar prejuízo bilionário de 7 bilhões nas nossas estatais, começar a cortar os super privilégios dos poderes executivo, discutir a questão dos supersalários no legislativo e no poder judiciário, que só se limitar ao teto constitucional de 44 mil reais, ouçam bem, 44 mil reais, se limitar isso, o salário dessas pessoas, se não ultrapassar, teríamos economia de 5 bilhões de reais. Então percebam, não estamos falando de algo que eles estão fazendo um esforço, estamos falando sobre um modus operandi de que o governo, o PT, ele não tem essa característica de querer gastar menos do que arrecada. Eles querem viver às nossas custas, tendo tudo do bom e do melhor, e eles não querem entregar esse compromisso fiscal para a população brasileira, que reflete no mercado, e automaticamente, refletindo no mercado, o investimento voltaria no Brasil. Investimento no Brasil este que é muito favorável, já que nós não temos muitas áreas que poderiam já estar mais bem resolvidas. Então, a gente tem capacidade de investimento em saneamento básico, em tecnologia, mas quem vai investir no Brasil com tantos problemas com um governo que não sinaliza algo positivo dessa forma?